CBN, Café com Política. 10h44, Bruno Silva, espero que você tenha preparado um bule de 1 litro de café aí, porque tem assunto pra caramba hoje. Olá, muito bom dia, Guilherme, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, né, a política movimentadíssima em várias esferas, em vários aspectos, né, Guilherme? Vamos lá então, começando aqui pela local, né, a gente teve aquela questão da comissão processante aberta contra a vereadora Paula Miguel do PT, por conta daquele caso, né, de cenas de teor sexual em uma praça de Barão Geraldo durante um evento que recebeu recursos de uma emenda impositiva da vereadora. A comissão processante foi formada muito por sorte dela também, né, por uma companheira de partido, a Guida Calisto, na presidência, o Gustavo Petro, do PCdoB, também aliado na relatoria, e o Edivaldo Cabelo, do PL, também compondo a CP, né, que aceitou os argumentos da defesa prévia dela e o caso não deve prosseguir, então não deve ir adiante. Esse caso seria realmente um exagero, né, Bruno, cassação por conta disso. A gente já tinha falado lá atrás, né, na data da ocorrência disso tudo, do evento, e como ele acabou repercutindo na comunidade, né, na sociedade como um todo. E eu já havia chamado a atenção sobre isso, né, Guilherme? Que é aquela história, né, você usar uma expressão popular, é você dar um tiro de canhão no mosquito, né? Ou seja, é você tentar de alguma forma ter uma reação que ela é desproporcional frente à gravidade do fato, que na realidade foi um problema mesmo, né? Mas acho que era um problema que caberia muito mais ser previamente informado, ser previamente divulgado da maneira correta por parte, inclusive, da secretaria, e não necessariamente da vereadora que lá atrás havia obtido aí a verba, né, para a realização do evento como um todo. Então, era desproporcional mesmo a medida, e acho que a comissão está fazendo o óbvio, né, Guilherme? Porque muitos daqueles que aprovaram lá atrás o pedido da CP queriam muito mais era criar um fato político em cima disso, a fim de tentar, de alguma forma, responsabilizar a vereadora e publicamente, ou seja, para a opinião pública, passar a sensação de que ela seria responsável, do que efetivamente isso ter uma consequência aí, do ponto de vista jurídico, legal para ela na condição do seu mandato, né? Então acho que a comissão está fazendo aquilo que lá atrás a gente havia alertado, que parece ser o óbvio nesse caso. Só para fechar a política local, porque tem bastante assunto, hoje tem sessão da Câmara, amanhã a gente fala mais sobre esses temas, mas só para trazer aqui, um é sobre uma votação que vai ser realizada hoje sobre a composição do Conselho Municipal de Trânsito, outra sobre o fornecimento de adesivos gratuitamente para identificação de veículos que transportam pessoas autistas, e também um para instituir, cadê aqui? Na Política Municipal de Atenção, Diagnóstico e Tratamento às Pessoas com Doenças Raras. Vão todas à votação hoje, estão na pauta, amanhã a gente comenta o resultado disso e fala mais sobre esses projetos, porque lá em Brasília muita coisa acontecendo também, né, Bruno? Vamos começar pelo Sérgio Moro, o TSE absolveu ele, escapou de cassação, manteve mandato no Senado. Acabou, Bruno, a última instância, porque todo mundo dizia que era quase certo que ele ia perder o mandato. Tinha ações ali dos dois lados, apanhando dos dois lados, do PL e do PT. Como é que fica isso? Acabou de vez? Então ele vai continuar como senador? Mas é aquela história, acabou de vez, né? Agora o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, está decidido, né? Tem 3 situações aí, Guilherme, que eu quero chamar a atenção aqui do nosso ouvinte na minha análise, né, no meu olhar. Primeira delas, o governo lá atrás, né, a federação, o PT, quando entrou com a ação, esperava, dentro daquele contexto, que isso pudesse ter algum tipo de impacto. Mas hoje o contexto político é muito diferente de quando se entrou com a ação. E acho que no final das contas, de alguma forma, o governo até comemorou, viu, um pouco dessa decisão, viu, Guilherme? Por mais contraditório que pareça. Por quê? Porque nesse momento você tem uma condenação do Moro sendo levada adiante, principalmente pelo TSE, ainda mais diante do clima que se tem aí, de uma relação tanto quanto conflituosa do Executivo com o Legislativo, do Judiciário com o Congresso Nacional e, de maneira geral, do governo, estando muito mais próximo das decisões dos tribunais, né, ou seja, próximo do Supremo Tribunal Federal, próximo de algumas figuras, né, que estão ali também presentes no TSE, ou seja, andando em consonância, seria muito ruim você ter uma espécie de Sérgio Moro sendo transformado de alguma forma como um Marte, como alguém perseguido pela esquerda, como alguém perseguido pelo PT ou algo nesse sentido. Então acho que no final das contas o partido sustentou aquilo que entendia ser necessário quando da entrada da ação lá atrás, que é qual fato? O fato de entender que houve abuso econômico ainda dentro do contexto da pré-campanha, porque Moro sairia candidato à presidente da República, gastou a torto e a rodo e depois acabou se tornando justamente candidato ao Senado. Então acho que sustentou aquilo que entendeu que, à luz da legislação, fazia sentido sustentar, né?
mas, de alguma forma, acredito que até comemorou, no final das contas, essa decisão desse modo, para poder colocar panos quentes e tentar escantear Moro dentro da discussão, e não trazê-lo ali como essa espécie de mártir se a decisão tivesse sido contrária, né, sobre uma espécie de, vamos dizer assim, de comoção ou de mobilização contra as instituições, contra o judiciário, ou algo nesse sentido. Então, acho que, no final das contas, o governo entendeu que era mais razoável. Só que tem um outro problema que ficou na outra ponta, né, Guilherme? Em outras situações que a gente tiver aí provas ou outros elementos de abuso econômico, como se comportará o Tribunal Superior, né, Eleitoral? Como que a Justiça vai fazer esse entendimento? Então, acho que ainda tem perrengue, sobretudo pensando que esse ano é ano eleitoral, né? E ainda, bom, a gente fala da Lava Jato. Agora, Sérgio Moro, principal figura da Lava Jato, digamos assim, nos anos em que ela esteve ali em evidência, mas agora também tivemos aqui decisões relativas a algumas condenações que tinham ocorrido, né? Segunda turma da STF extinguiu a pena de José Dirceu, né, por corrupção na Lava Jato, e também o Marcelo Odebrecht também teve uma vitória, digamos assim, no âmbito também estará em liberdade, né, já tudo quitado digamos assim, as dívidas com ele, dele com a justiça, né? Então, se por um lado o Moro teve essa vitória pessoal, pelo lado do trabalho, do legado, digamos assim, que ele teria deixado em relação à Lava Jato, também aí foi uma derrota, né? Digamos assim. Mas é porque a Lava Jato se perdeu, né, Guilherme? Veja, eu acho que no final das contas, o cidadão que está olhando para esse cenário de maneira extremamente razoável, ele está se questionando o seguinte: afinal de contas, teve crime, não teve? Qual que foi o problema, né, diante disso tudo? Porque crime teve. A gente virar e falar assim, não, vamos reescrever a história dizendo que não. Não teve corrupção, não teve lavagem de dinheiro, não teve, infelizmente, aí, empresas envolvidas com políticos que fizeram financiamento de campanha, lavaram dinheiro. Teve, né? Então, isso aconteceu, efetivamente. Qual foi o grande problema da Lava Jato? É quando a Lava Jato, de alguma forma, se perdeu do seu objetivo jurídico e começou cada vez mais a levar adiante uma lógica de narrativa política. Tanto é que muitas das figuras principais, não só o Moro, Deltan, delegados e outros personagens, hoje estão na vida pública, né, Guilherme? Então, acho que esse é que foi o X da questão aí da Lava Jato. Ela acabou dando esses sinais contraditórios e que hoje você tem essa verdadeira confusão, inclusive no âmbito jurídico, dado o envolvimento de certos promotores e de juízes diretamente ali com objetivos políticos na operação. Se ela tivesse se mantido talvez mais fiel ao seu horizonte jurídico, hoje talvez até a história poderia ser outra, essas figuras talvez não tivessem conseguido, né, essa relativa absolvição, né? Então acho que isso passou uma sensação para o Brasil, por vezes, de que o crime é algo que compensa, o que não é bacana também, pensando do ponto de vista das nossas leis, né, cara? Nessa questão que você citou da mudança, né, da questão ser mais política, tá, acabou botando todo o próprio trabalho do pessoal que conduziu a Lava Jato a perder, né? Bruno, brigadão. Porque se perdeu, né? Porque a operação se perdeu no meio do caminho. Exatamente. Brigadão, amanhã a gente toma outro café e comenta a sessão de hoje aqui da Câmara. Combinado, querido. Um abraço para você, um abraço para os nossos queridos ouvintes. Até amanhã. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis, Valec Renault, taxas e ofertas exclusivas para CNPJ e CPF.